E aí pessoal, tudo bom? Vou falar um pouquinho para vocês hoje de imposto de renda pessoa física com relação à venda de imóveis, tá? Sei que esse é um assunto bem importante porque muitas pessoas acabam negociando seus imóveis aí e tem muita dúvida sobre isso daí, tá? Meu nome é Fulvio Porto, sou sócio da Clemente Porto, assessoria contábil. E com relação a essa parte de venda de imóveis, a observação que eu tenho aí para fazer, muitas pessoas ficam achando que tem aquela condição de isenção, né? Ou ficam com dúvida com relação à situação de isenção. E isso, em alguns casos, são válidos, outros casos não são válidos, tá? Então eu vou passar um pouco sobre essa situação, mas é um assunto bem extenso e isso pode ser que vocês vão ter só uma ideia da situação, tá? Não vai dar toda a amplitude necessária aí para isso. Então, quando você vai fazer a venda de um bem imóvel, né? Então você vai vender um imóvel seu, existem algumas coisas para você analisar, tá? Primeiramente, é assim, é seu único bem imóvel, tá? Então, se for seu único bem imóvel, você pode ter isenção, né? Se tiver ganhos de capital na venda dele, se for o seu único imóvel no valor até de 440 mil o valor da venda. Tá? Então, se de repente você tem lá na sua declaração um imóvel seu que é mais antigo, declarado por um valor de 100 mil reais, e vender esse imóvel por 440 mil reais, mesmo que você vai ter esse ganho de capital aí, que para a Receita é de 340 mil, você não vai pagar nada de imposto, tá? Porque ele está dentro de um valor de isenção que o governo te dá. Com relação a outros tipos de isenção, tá? Então, se você não tem só um imóvel, tá? Você tem mais imóveis, né, no seu nome e de repente você vai vender um imóvel desse, vamos colocar a mesma condição de exemplo, tá? 440 mil e custo de 100 mil. Esse valor de 340 mil aí que você tem de ganho, né? Se você não comprar nenhum outro bem imóvel, você vai ter um imposto para pagar sobre isso. Não dá para te falar exatamente qual é o valor do imposto, porque isso daí você tem que utilizar um programa da Receita Federal chamado Ganhos de Capital, tá? Então isso você vai achar no site da Receita Federal como GCAP, né? E aí você tem que preencher todas as informações lá. Por quê? Porque você vai ter um imposto de 15% para pagar sobre o ganho, mas ele não é exatamente o valor da diferença, tá? Então tem algumas variáveis que vão ser questionadas lá no programa para te conceder uma parte de isenção disso. Então depende muito do ano de aquisição do imóvel, né? Se você fez algumas benfeitorias, então existem algumas variáveis para levar em conta com relação a isso. Agora, o mais importante é saber que você tem que pegar esse programa, preencher esse programa, porque é ele que depois vai levar essas informações para a sua declaração de imposto de renda no ano que vem. Esse é um ponto importante também, tá? A questão é, se eu vendo um imóvel, eu não vou me preocupar com o imposto de renda dele só no ano que vem que eu vou declarar, tá? Eu tenho que me preocupar com ele agora. Por quê? Porque se tiver imposto para pagar, o imposto vai vencer no mês seguinte, tá? Então, esse é um ponto principal. Pensa nisso. Se tiver um imóvel para vender, você tem que se preocupar pelo período da venda. No mês que você vender, o imposto, se tiver imposto, vai vencer no mês seguinte, tá? Então, esse é um ponto importante. Então, falando um pouquinho da questão das isenções, tá? Mesmo se eu tiver mais de um imóvel, pode ser que eu faça uma venda, tenho esse ganho de capital, mas eu tenho uma isenção, né? Por quê? Porque se eu pegar esse valor de 440 mil que eu comentei no exemplo que eu citei aí e utilizar esse valor na compra de um outro imóvel residencial, né, até um prazo de 180 dias da venda do meu imóvel, eu posso ter a isenção. Se eu aplicar esse valor integralmente na compra de um outro imóvel residencial, eu não vou ter nada de imposto para pagar se eu utilizar esse prazo de 180 dias, tá? Agora, se eu pegar esse valor de 440 mil que eu vendi e de repente comprar um outro imóvel de 200 mil, tá? Eu vou ter uma parte de imposto para ter que pagar.
Isso vai ter uma proporcionalidade, mas isso também você só vai saber exatamente o valor do imposto devido preenchendo as informações no ganho de capital. Então vai ter uma pergunta lá que ele vai te fazer se você usou esse valor para a aquisição de um outro bem, né, um outro imóvel, no prazo de 180 dias, você vai ter que mencionar que sim e colocar, ele vai te perguntar valor total ou valor parcial. E aí, se for parcial, você vai colocar o valor parcial aplicado na aquisição do novo imóvel, tá? Lembrete importante para isso. A utilização desse valor na aquisição de um outro bem imóvel é para imóvel residencial, tá? Então, compra de terreno, compra de um imóvel comercial não tem esse benefício. Outra situação, esse benefício é dado para ser usado por um prazo, tá? Então, se eu fizer uma operação dessa e usar o benefício agora em 2020, eu não posso mais usar esse benefício nos próximos 5 anos, tá? Exatamente para que isso daí não ocorra, né? Essa isenção ocorra para pessoas que vivem de compra e venda de imóvel, tá? Isso daí é para beneficiar a pessoa que simplesmente está vendendo seu imóvel e está comprando outro residencial, né? Está mudando para um outro residencial de maior valor, tá? Então tem que pensar que esse benefício tem essa situação, né? Então, atenção nisso, toma cuidado. Outro ponto que tem muita dúvida do pessoal e eu vou deixar bem claro nessa situação é o que? Se eu de repente tenho 2 imóveis, tá? Um imóvel eu comprei, tô pagando, né? Comprei financiado, tô pagando e o meu outro imóvel tá quitado. Aí de repente eu vou vender o meu imóvel quitado, né? E vou usar o valor dessa venda para amortizar ou quitar a dívida que eu tenho do outro imóvel. Se eu fizer isso, eu tenho isenção? Não, tá? Então, eu utilizar o valor da venda para amortizar saldo de um imóvel que eu já tenho, não tem isenção. A gente tem que pensar que a isenção é você vender um imóvel seu e você utilizar o valor na compra de outro imóvel. A utilização para saldar, né, valores não existe, tá? Então não serve. Então você não adianta vender o seu imóvel e achar que não vai pagar nada de imposto porque você vai usar esse valor para quitar um saldo de um imóvel que você já tem. Esquece, isso daí não existe, tá? A legislação não trata desse jeito. Por mais que você ache que a aplicação do valor está sendo em um imóvel residencial, mas não é isso. Isso daí só vale para venda e aquisição de outro imóvel a partir daquele período ou daquela data da venda, tá? Então atenção para esses itens aí. Bom, eu espero aí ter contribuído para vocês aí com essas informações. Divulguem aí o nosso canal, nos sigam nas redes sociais, se inscrevem no nosso canal, né? Curtam esse vídeo, que isso ajuda as outras pessoas aí a terem acesso para esse material também, que eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida com relação a isso. Valeu, pessoal, obrigado, hein?